E é isso aí, Luiz. Obrigada pela introdução aí. Agora vamos fazer a nossa programação, dando continuidade aqui à Rádio Rele. Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que você esteja, estamos aqui ao vivo. Eu sou a Patrícia Rigoni, estamos de volta com o podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Agora são 10h05, 10h08 da manhã aqui no sul da Flórida, falando diretamente da Rádio Rele. Você que está nos ouvindo aí na programação pela rádio, já baixou o aplicativo? Facilita bastante para nos ouvir, hein? E quem está também ao vivo aqui no YouTube pode nos acompanhar diretamente aqui da Rádio Rele, hoje com mais uma convidada super especial, Elianai Pudowski. Pudanossi. Pudanossi. Desculpa, porque é um nome muito Normal. diferente, muito chique, e aí é difícil de falar, mas é marcante, né? Sim, sim. Pudanossi, só você que tem, né, Elianai? É verdade. Então, hoje nós estamos aqui com mais um episódio do Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Então, nesse episódio, a gente vai falar de uma temática bem interessante, né? Que é sobre conexão e intimidade. Vamos entender o que a Elianai tem para trazer para a gente, né? Ela que é imigrante também. Lembrando que toda semana eu trago um convidado. Você pode ser meu convidado, minha convidada, trazer aqui a sua história, dar visibilidade, te dar voz para você poder contar a sua história, trazer suas superações, né? Dizer como é que foi esse trânsito, esse caminho, essa jornada, essa vida de imigrante, não é mesmo? Então, porque assim, quando a gente muda de país, a gente sempre vai recomeçar uma história, muitas vezes até solitária, né? Muitas Sim. vezes, emocionalmente, socialmente. Então, a gente começa a ter que descobrir novas formas de lidar com isso. E cada um tem os seus recursos. Vamos ver aí na história da Elianai como é que foi isso, como é que é isso, né? Porque dá para reconstruir, sim, vínculos verdadeiros, mesmo no meio de tanta mudança, claro que sim, não é? Com certeza, com certeza. Então, seja bem-vinda, viu, Elianai? É um prazer te ter aqui. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui na Rádio Sim, Rele. que bom. E é uma honra poder compartilhar da minha história, falar um pouquinho, né, da minha experiência como imigrante, como Isso mãe, mesmo. Isso. e do porquê desse tema conexão e intimidade, né? Exatamente. Vamos entender melhor daqui a pouquinho, porque tem muita coisa aí, muito conteúdo importante. Como eu sempre falo para vocês, a gente tem uma conversa prévia, eu gosto de ouvir com cuidado, com mais tempo a história de cada um. Eu, como psicólogo, não tem jeito, né? A gente está na veia fazer isso. É verdade. E é muito importante, né? Um acolhimento que a gente dá aí previamente. Então, já tem até um tempinho que eu tô atrás da Elianai. Adubando, né? Vamos, vai dar certo, tá na hora. E aí, graças a Deus, finalmente chegou o dia, né, Elianai? Verdade. E aí, estamos aqui, então, para contar para vocês. Vem com a gente aqui, ó. Já estamos ao vivo no YouTube. A Tainara já deu bom dia aqui, ó. Deve ser. Seja bem-vinda, conhecida Tainara. É Sim. isso aí. Então, compartilha essa live, né, esse podcast com quem você sentir que vai se beneficiar com esse conteúdo, tá? Mas deixa eu apresentar a Eliana mais um pouquinho. Ela, então, é mãe da Gabriela e do Tiago, atua como terapeuta sistêmica familiar, olha que bacana, analista comportamental e coach de relacionamentos de pais e filhos. Lembrando que tem muito essa especificidade, né? Sim. É importante a gente ter uma área de atuação mais específica, e no seu caso aí, você foi para essa área de pais e filhos, E né? eu vou contar para você por que eu vim para essa área, viu? Grande desafio. Não, a gente quer saber, com certeza. E olha, há mais de 15 anos envolvida na área social e cuidado com pessoas, uma caminhada aí, não é? Sim. E tem uma mentoria, né? Pais Conectados, Filhos Iluminados. Eu sempre achei esse nome lindo, né? Porque com certeza a gente tem todo um reflexo aí da criação e você auxilia, né, esses pais nisso, Sim. pelo que eu já entendi que a gente conversou. E ela desenvolve, assim, então, nessa mentoria, estratégias práticas e simples, né, capaz de construir entre pais e filhos um relacionamento leve e prazeroso,
onde ambos possam desfrutar no dia a dia de um diálogo aberto, que é muito importante, né? Com confiança, respeito, amor, enfim. Você vai contar um pouco mais disso daí. E ela diz que o maior desejo e missão, não é isso? É Sim, conectar, então, o coração desses pais e os filhos, e dos filhos com os pais. exato. Porque com certeza isso aí vai fazer toda a diferença, né? Com certeza, faz toda a diferença na nossa vida. E tudo isso Isso que aí. você, falou, que você leu aí um pouquinho a meu Aham. respeito, Uhum. é a minha realidade. Olha É o só. que eu vivi e vivo no dia a dia com os meus filhos, Pronto, olha aí, ó, né. perfeito. E é com base nessa experiência, que por Aham. sinal deu muito certo, e Aham. eu digo que eu sou uma mãe feliz e realizada. E filhos iluminados. Sim. Com filhos iluminados. Exato. E eu Aham. sempre falo que isso não é ser uma mãe perfeita, e Claro. não é ter filhos perfeitos, Sim. porque não existe perfeição. Uhum. Existe desafios superados, existe aprendizado, evolução, e Uhum. tudo isso aconteceu na minha jornada, Sim. como mãe, como pessoa. Uhum. E é essa experiência que eu trago hoje na minha mentoria, para as Uhum. pessoas que eu atendo, Uhum. e os resultados são significativos. Eu imagino. Tenho Sim. certeza que tem muita coisa para contar. E ela que já tem um público aí, né? Eu estava conversando, tem grupo no WhatsApp, tem um movimento enorme no YouTube também. Então vamos aproveitar essa profissional aqui que está trazendo para a gente tanta dica importante. E eu digo que é sempre um desafio plus Sim. quando a gente é imigrante, não é Oh, mesmo? e como? Então segura a mão aí que a gente vai trazer, então você vai contar como foi que você começou essa história de imigrante, essa vida de imigrante, para a gente que está aí, para todo mundo que está ouvindo em casa, né, nos assistindo também pelo YouTube. Que é isso, pessoal, estamos aqui na Rádio Rele, baixa o aplicativo, segue a gente nas redes sociais, a Rádio Rele é o @Rádio Rele, tanto no YouTube quanto no Instagram, você pode acompanhar toda a programação. Meu Instagram também, o @patriciarigoni_d.baldi. E vocês já sabem que todas as entrevistas aqui, para quem não sabe ainda, ficam gravadas. Então a gente já está aí com um bom número de episódios, Uau, graças que a bom. Deus. A gente começou no passado, então tem sido um sucesso. Todo mundo assim muito conectado e buscando essas informações, porque o Vida de Imigrante é isso, né? Foi feito para você, para nós que somos imigrantes termos essa conexão, essa comunidade aqui virtual e nos conhecermos melhor e entendermos melhor essa parte emocional que pouca gente fala, né? E Sim, o tanto que é importante. muitíssimo. Então, vamos lá. E no meu canal do YouTube é o @Patrícia Rigoni, tracinho 8. Então, segue lá também, se inscreve, deixa o like, deixa os comentários. Vocês que estão aqui também ao vivo, eu estou vendo aqui que a gente está com uma audiência. Vamos conectando, vamos conversando. Claro que quando a Helena começar a falar da história dela, vocês vão ter mais curiosidades e vão poder perguntar. Mas é isso, pessoal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E antes mesmo da gente continuar aqui o nosso bate-papo, iniciar a nossa entrevista, eu quero deixar os recadinhos que toda semana eu coloco, né? Então, agora no mês de abril, um mês exponente aí para a população, né? Para pais e filhos, né? Do espectro autista. Então, é um momento aqui que a gente, né? Fala dessa conscientização, do debate, né? Que tem que ser feito, que tem que ser considerado para desmistificar tanta coisa, para poder ter um destaque aí, né, para esse dia, que foi agora, dia 2 de abril, né, Maio. passado. Bom, é o que estava aqui, né? É, é abril, Abril. abril, Ah, é, é. abril mês passado, sim. É, né, enfim. Então a gente tem que trazer essa conscientização Sim. aí, lembrando que hoje já existem diversas terapêuticas, diversas possibilidades aí de cuidados. Não é bem a minha área de atuação, mas atendo também pais e mães, né, de autistas. A gente sabe que a rede é muito importante, né? Os Uhum. cuidados têm que vir de todos os lugares.
Então a gente faz essa conexão aí e traz esse recado. E eu quero trazer também um outro evento que nós vamos ter aqui da Rádio Heli, que é o Poder da Voz. Você foi convidada, né, Sim, Elianai? já recebi o Para convite. o dia 10 de abril agora, quinta-feira, né, fresquinha aí, mais um evento do Poder da Voz. Vamos estar no Consulado Geral do Brasil em Miami, das 10 à 1 da tarde. Eu estarei lá, a Heli, a Elza, estaremos, né, dando as dicas aí dos 4 pilares, a Giovanni, do que é importante para você se empoderar e colocar sua voz no mundo. Então Muito tá bom. imperdível. Vou colocar o link da inscrição aqui no chat, vocês podem acompanhar. Mas corre lá no Instagram da Rádio Heli, no meu Instagram também, que vocês vão ver e vão saber como é que faz, viu? Mas é isso, pessoal. Então, vamos iniciar agora, então, a nossa entrevista com a Elianai. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, obrigada. Eu agradeço. E vamos lá. Vamos lá, me direcione por onde que eu vou começar. Sim. Bom, vamos começar daquela pergunta que é clássica, né? Como foi essa história de você querer mudar do Brasil, mudar de país? Quando começou isso? Conta pra gente. Patrícia, essa realmente é uma história impactante até mesmo para mim. É mesmo? Sim, porque como a maioria dos brasileiros Aham. que estão aqui nos Estados Unidos, que Sim. sonharam, que planejaram, que idealizaram, que se esforçaram muito para conseguir chegar até aqui, esse não foi o meu caso. É mesmo? Sim. Então você nem pensava de vir? Não, eu não fiz planos, não sonhei, não planejei. Olha só. Isso não aconteceu comigo. Entendi. Foi Sim. até parece meio estranho isso, mas foi estranho até para mim, E sabe? quem que te chamou para vir? Como é que foi isso então? Conta aí. Então, antes de eu entrar como isso aconteceu, eu vou falar um pouquinho do antes. Perfeito, Tá? diga aí. Você é de Porque onde? Você nasceu aonde? eu lá no nasci Brasil? no Paraná, né? Sou paranaense, mas eu fui para Rondônia aos 10 anos de idade. Né? Meus pais se mudaram para lá e eu cheguei lá aos 10 anos, lá eu cresci, casei, tive meus 2 filhos. E quando a minha filha estava com 16 anos, mais ou menos, meu filho com 13, 14, surgiu um desejo de ir para Florianópolis. Sair lá de Rondônia, desbravar algo novo. Sim, e você já tinha começado cedo, né? Sim. Se eu parar para pensar, essas mudanças radicais, talvez, já começaram lá na infância e depois deu vontade de fazer de novo. Sim, eu sou uma pessoa que eu gosto do novo, eu gosto de novos aprendizados, eu gosto de me desafiar, sabe? É um pouco, né, até do meu temperamento, assim. Sim. E então eu fui para Florianópolis. Foi eu, meus 2 filhos, minha irmã e minha sobrinha, na época. A gente só conhecia um casal de amigos lá. Uau! E por que Florianópolis? Então, porque eu tinha um sonho de morar na beira da praia. Aí é inegável esse sonho, né? Esse era o sonho que eu tinha, tá? Esse era o desejo. E como eu já conhecia Florianópolis, né, já tinha ido passear lá, eu um dia desejei ir para aquele lugar. Só que também não foi algo que, na época que eu me mudei para Florianópolis, algo planejado para aquele tempo. As coisas acontecem comigo, gente, vai parecer até meio estranho para quem está aqui nos ouvindo. Conta aí pra gente. Acontece de uma forma muito inesperada, porque eu sou uma pessoa, e aí já entra um pouquinho a introdução do conexão e intimidade, tá? Que eu tive muitos desafios na minha vida. Desde a minha infância, né? Meus pais sempre morou no sítio, teve uma vida simples, e eu sou a mais velha de casa, e sabe que os mais velhos sempre levam a carga mais pesada, né? Então, eu sempre tive que encarar, assim, né, de frente as coisas mais difíceis. Sim. E eu me casei muito jovem, aos 18 anos, aos 20 eu já tive minha filha, Gabriela. E eu tive muitos desafios no meu relacionamento. Certo. E nesse processo de desafios, eu deixo aqui, abro um parênteses para todos. Sim, pode falar. Tá? Em meio aos desafios, é onde nós mais aprendemos com e onde certeza. nós temos as melhores e maiores oportunidades da nossa vida. Sim. E foi assim comigo. Isso é algo que a gente sempre está colocando, sabe, Helena? Especialmente como imigrantes, não tem jeito, né? Seja você escolhendo ou não, ou sendo escolhido, enfim, vendo como a vida vai, né, se organizando. Sim. Diante daquilo que é inesperado,
que às vezes é um problema que você nunca nem viveu na vida, por que não parar e olhar e pelo menos se questionar, né? Sim. Peraí, pra que isso daqui? Não é o porquê. Exato. E É foi o isso que pra eu quê. aprendi. E eu aprendi isso Aham. bem nessa fase dolorosa dos Olha. 12 anos de Sim. casadas. De Aham, casada que aham. eu vivi. Certo. E nesse tempo foi quando eu me aproximei muito mais de Deus, tentando buscar entender o porquê daquela situação que eu estava vivenciando. Se eu dava o Entendi. melhor de mim, se eu me dedicava, se eu me esforçava ao máximo, e Aham. parecia que quanto mais eu me esforçava, parecia as coisas piorarem. Que não dava certo, Aí eu falei olha. assim: "Gente, mas tem Quantas alguma vezes, coisa". né, a gente se vê assim. Exato. E foi nesse tempo que eu também comecei a mergulhar no conhecimento, no autoconhecimento. Uhum. E aí eu comecei a entender que nós somos um ser triuno, somos um ser espiritual, emocional, físico. Uhum. E comecei a buscar estudar sobre isso. Que interessante. E foi um desejo seu espontâneo? Alguém te falou, alguém te orientou? Como é que foi isso? Foi algo que eu mesma busquei. Olha só. Como é Buscando possível, né? Sim. buscando entender toda aquela situação que eu vivenciava. Aham. Então eu fui entendendo que nós somos esse ser triuno e que nós precisamos cuidar e tratar dessas 3 áreas. Verdade. E nesse processo eu fui adquirindo essa intimidade com Deus, comigo mesma e construindo isso com os meus filhos. Olha só. Por quê? Porque em meio a toda aquela situação, eu me coloquei, falei assim, eu preciso proteger os meus filhos para que eles não sejam tão afetados por essas dores, por esses abalos que eu vivenciava, Entendi. né. Então foi nesse processo que eu fui ajustando, aprendendo, e tendo novas descobertas e Que me bacana. conectando em maior intimidade Sim. com eles. Nessa época você já tinha alguma profissão? Como é que era essa parte? Não, eu terminei o ensino médio e me casei. Muito novinha, né? Muito nova. Eu terminei aos 18 anos, me casei aos 18, no mesmo ano que eu terminei. E então eu não estudei, não trabalhei fora durante o período que eu estive casada, Sim. por conta dos desafios que eu enfrentava no relacionamento. Uhum. Mas hoje eu entendo que foi tudo um processo, porque Então. eu tive a oportunidade, o privilégio de estar com os meus filhos diretamente ali, acompanhando Sim, eles, com o que foi certeza. muito produtivo e Com prazeroso para mim, certeza. né. Aham. Tive um tempo maior para me conhecer, para olhar para mim, para aprender, buscar esses conhecimentos. Então eu ia em congressos, em palestras, livros, porque a gente não tinha acesso à internet como a gente tem hoje, né. Então a nossa Aham, é busca era em verdade. livros. Sim, Livros e sim. palestras, estudos, coisas assim. Então, dessa forma eu busquei os conhecimentos. Olha que bacana, né? E assim, uma pausa para falar, né, que como o ser humano tem essa capacidade de Sim. busca, de resiliência, não Sim. é? A gente fala muito dessa palavra, pouca gente sabe exatamente o que significa, mas é essa capacidade humana de se reinventar, de conseguir se readequar, mesmo nas adversidades. Então você está trazendo aí um exemplo, né, de como você conseguiu fazer isso e como é possível. Totalmente possível. E veja, isso lá no Brasil ainda, né, mas com certeza é algo que a gente pode dizer que a gente leva para todo lugar. Com certeza. Até Em todas até as mesmo fases, quando todas as se áreas. isso, quando muda, mesmo que mude de cidade, de estado ou de país, né. Sim. E hoje eu entendo que tudo Aham. aquilo que eu vivi naquela Sim. época era uma preparação. Então, me veio isso aqui na cabeça. Gente, isso é incrível quando nós Falei, entendemos isso. olha só, ela já sabia fazer. Na época, eu não entendia muita coisa, Aham. mas eu permaneci firme, Sim. confiante, sabe, buscando, e eu tenho assim, aí vem, né, uma intimidade mesmo Aí, ó. com Deus, assim, com a questão espiritual, Sim. porque no fundo, eu sentia no meu coração, no meu espírito assim: "Calma, tenha paciência, eu só estou te preparando". Olha aí. Isso, gente, essa frase, essa fala, essa voz interna no meu coração, ela sempre esteve muito presente. Sempre te acompanhou, né? Sempre. Isso é algo que a gente também coloca, que a espiritualidade, independente de religião, essa conexão e essa intimidade. Sim. Muitas vezes é a válvula propulsora ali para a gente poder continuar, né? Olha, e eu digo que essa voz é o que me sustentava muitas vezes quando eu queria desistir, quando eu achava que não ia dar conta, quando eu achava que ia surtar.
Porque muitas vezes eu passei por isso. Imagino. Porque foi muito dolorosa Sim. essa fase, sabe? Sim. Até que eu decidi, então, pelo divórcio, me divorciei, e aí começaram novos desafios. Mas foi aí que você mudou para Florianópolis? Não, eu tá. ainda me divorciei, minha filha tinha 10 anos, meu filho tinha mais ou menos 7 para 8 anos. Eu ainda fiquei uns 6, 7 anos em Vilhena, Rondônia. Tá. E fui fazer um passeio em Florianópolis, eu e minha irmã. E nesse Hum. passeio, eu olhei o mar, eu estava caminhando na beira-mar, e eu olhei o mar. E aí, outro ponto da intimidade. Ó. Eu senti um amor por aquela cidade, por aquele lugar. Ai, mas lá é Sabe, lindo o meu mesmo. coração apertou. E eu comecei a sentir um amor por aquele lugar, a olhar para aquele lugar e desejar estar ali. Tá vendo? E aquela voz interna de novo falou para mim: "Você quer vir para cá?" E E eu respondi para ela: "Sim, eu quero." E a voz interna de novo respondeu: "Então venha." olha aí, Foi assim, gente, dessa forma. tá vendo? E aí eu falei: "Bom, então eu vou buscar", porque eu sempre numa decisão, numa atitude, daí eu vou contar para vir para cá também como foi. A gente Por quer isso que eu tô saber, dando já tô essa curiosa prévia. aqui. Eu tô dando essa prévia, porque às vezes se eu contar diretamente como foi que eu vim para cá, você vai falar assim: "Essa mulher tá meio maluca." Então eu tô contando um pouquinho do Boa. antes, como essa jornada aconteceu, para que tenha mais clareza É na minha vinda para importante. cá. Sim. Sabe? Então eu busquei, eu falei assim: "Olha, eu preciso de algumas confirmações para eu saber se isso é algo real, se é uma coisa que Da tá minha vindo do divino cabeça. mesmo para mim, ou se é só uma coisa da minha cabeça." E aí, eu sempre faço isso. Eu fui buscar Ótimo. alternativas. Primeiro, eu precisava do aval do pai dos meus filhos, porque eles nunca tinham ficado longe dos pais, do pai deles. E o pai deles sempre foi Ele muito era de presente. lá? Sim. Eu precisava dos meus filhos aceitarem ir, de bom grado, né? Sim. E eu queria uma companhia a mais, porque eu não conhecia ninguém naquele lugar. Então. Então eu falei assim: se a minha irmã vier comigo, né, então eu vou sentir mais tranquila. E tudo isso aconteceu de uma forma muito tranquila e natural. Então foi fluindo. Foi né? fluindo. Aquilo que também é importante a gente perceber. Exato, foi fluindo. E assim eu fui para Florianópolis. Eu fiquei lá uns 6 anos, aí eu fui, me inscrevi para a Universidade Federal, fui estudar, né, Olha e fiquei 4 anos e meio na UFSC, fazendo pedagogia. Eu já tinha iniciado um curso de psicologia, mas como eu não conseguia vaga psicologia, eu fui fazendo pedagogia mesmo. E quando eu estava no último ano da pedagogia, surgiu uma proposta para eu vir para os Estados Unidos. Opa, como é que foi isso, sim? E aí, gente, eu também trabalhava, né, tinha uma formação na área da estética. E a minha irmã, um lugar que minha irmã ia aqui, né, no salão, a mulher disse a ela que estava precisando de alguém para trabalhar no salão, responsável. Nananana. E minha irmã falou assim: "Nossa, minha irmã seria a pessoa perfeita para trabalhar com você." Aqui nos Estados Aqui nos Unidos? Estados Unidos. Minha irmã já estava aqui. Aquela mesma que foi com você? Aquela mesma que foi para Florianópolis comigo. Aí Essa ela é danada também. ela ficou um tempo lá e depois ela veio para os Estados Unidos. Olha que legal. E já tinha 3 anos que ela estava aqui. Legal. E eu continuei em Florianópolis. E aí a minha irmã me liga e fala assim: "Nai, olha, tem uma proposta para você vir para cá, por que você não vai?" Eu falei assim: "Ó, nem fala comigo sobre isso." É mesmo? Eu não queria nem saber. De imediato, eu falei: "Nem fala comigo sobre isso, não tenho plano de morar nos Estados Unidos, não vou fechar minha faculdade, não vou parar minha faculdade porque eu tô numa federal, eu já tô tudo encaminhado, meu TCC já tá pré-pronto, meu projeto estava pronto." Final, né? Eu trabalhava já há 3 anos numa escola pública, num projeto da Universidade Federal. Então eu estava assim, encaminhada, tudo né? encaminhado e planejado. Verdade, olha só. Sabe? E terminando pedagogia, eu já ia concluir psicologia, já estava tudo certo. Eu falei assim: "Não me vem com essa conversa, eu não vou." Tá. Mas cada vez que a minha irmã ia lá no salão, ela me ligava: "Nai, a mulher ainda tá precisando, não arrumou ninguém. Olha, é uma proposta boa, você já vai vir com o emprego certo, nananã, eu te dou apoio aqui, não sei o quê." Eu falei assim: "Não vem com essa conversa pra mim que eu não quero." Olha só. E Gente, seus filhos já sabiam da proposta? Não, porque eu não falei pra ninguém, eu não queria saber. Eles eram adolescentes na época? Minha filha estava no 3º ano da faculdade de Direito. Meu filho tinha decidido morar com o pai. Ele estava morando com o pai na época. Ele ficou um tempo comigo em Florianópolis, depois ele quis passar um tempo com o pai e eu liberei. Sim. E
Então, tava eu e minha filha em Florianópolis, eu estudando, ela estudando, tudo encaminhado, tudo na santa Eu paz. estou até te perguntando porque, assim, é uma temática importante você colocar um pouquinho depois da sua experiência aqui com esses pais e filhos de adolescentes, filhos adolescentes, Uhum. né, no contexto imigratório. Porque o que a gente mais ouve aí falando eu já trouxe também convidados aqui contando desse desafio. Eu mesma também, uma filha adolescente, como é esse trâmite todo, essa adaptação, que já é uma idade tão Sim, fervorosa, né, enfim. sim. Mas depois você traz um Vou exemplo trazer aí. também, vou trazer, vou fechando. Aham, aham. Então, na terceira vez que a minha irmã entrou em contato comigo, falando sobre essa proposta, Já na terceira na vez. terceira, Ela não gente, desistia. não desistia. Cada vez que ela ia lá, a mulher perguntava para ela: "E a sua irmã não vai vir e tal e tal? Eu dou apoio para ela, seu pai tá". Enfim, toda aquela situação. E na terceira vez, aquela voz interna, sabe aquela vozinha que sempre falava comigo? Sim, E fala ainda até hoje? sim. De novo falou assim: "Por que que você não dá uma atençãozinha para isso?". Aí veio aquela pergunta. E aí eu falei assim: Será? "Olha, Deus, eu não quero ir. Eu não vou parar mais uma vez o meu curso na faculdade", porque eu já tinha parado psicologia, né. Uhum. Mas eu vou falar com os meus filhos, né. Porque Hum, eu sou aquela pessoa assim, gente, eu obedeço essa voz interna. Se sim. eu gosto, se eu não gosto, se eu aceito, não aceito, essa voz interna que me conduz, Aham, sabe. aham. E então eu falei assim: "Eu vou falar com os meus filhos, e ver o que que eles acham". Uhum. Aí falei com a minha filha, ela falou assim: "Ah, mãe, eu acho legal, eu acho que seria uma experiência boa". Olha aí. Aí eu falei assim: "Não, mas eu não quero, então eu vou terminar a faculdade primeiro". Aham. Aí eu falei assim: "Vou falar com meu filho morava com o pai em Rondônia. Sim. Ele é mais velho que a Gente, sua mais filha? novo. Mais novo. É. Quando eu falei com meu filho, ele é muito calmo, sabe, assim. Uhum. Aí a resposta do meu filho foi exatamente essa: Hum, "Mãe, por que você não vai? Aproveita essa oportunidade, porque estudar, você pode estudar em qualquer momento da sua vida. é verdade. Agora, uma oportunidade como essa, não é sempre que aparece". Tá vendo? Essa foi a resposta do meu filho. Uhum. E aquilo me inquietou. Eu falei assim: "Não, filho, mas eu não quero ir". Aí a vozinha interna me incomodando de novo. Aham. Aí eu falei assim: "Tá bom, então eu vou pedir algumas provas. Se fluir, igual quando Aham. foi lembra para ir para Sim, Florianópolis? sim. Se der certo, se fluir, é porque então é um sinal que é para eu ir". Verdade. Gente, e todas as provas que eu coloquei, todas fluíram de uma forma tão natural e positiva. Tirou nota 10. Nada, nada foi contraditório. Olha só que Eu já tinha bom. o meu visto, que eu já tinha tirado para vir visitar a minha irmã. Uhum, E quando tudo fluiu, uhum. eu chorei. Eu falei: Nossa, "Mas imagino. Senhor, eu não quero ir. Eu não vou parar mais uma vez a minha faculdade. Tá Eu não vou deixar vendo? meus filhos para trás". Eu não E aí eu comecei a colocar obstáculo, né. É, porque eles já estavam mais encaminhados, né, já Não, meu criados, vamos filho dizer estava assim, morando com né. o pai. É, sim. Minha filha já estava com 20 anos, Aham. né, no penúltimo ano da faculdade, isso já foi acho que meados do ano, ela já estava ali terminando o penúltimo ano. E e aí eu então só me restou obedecer. É verdade. E quantas vezes, né, assim, e aqui você sabe, né, Nai, vou te chamar de Nai, que eu gostei Sim, desse sim. desse nome carinhoso, assim, achei carinhoso. A gente está falando aqui para o mundo todo, né. Então, brasileiros que estão não só aqui nos Estados Unidos, mas na Europa, em todos os continentes que tem brasileiro, Sim. né. E quem está no Brasil também, Uhum. que muitas vezes pode estar em dúvida, mas se de repente consegue também ter essa conexão consigo mesmo, com o lado espiritual, seja lá com o que for, né, que se acredite, que se tenha fé, né, vamos Uhum. colocar assim, Exatamente. escute e se permita. Eu acho que precisa ter uma permissão Sim, interna, né, assim, e ouvir os sinais também da fluidez das coisas, sim, porque sim. o que é para ser é, É, não precisa duvidar. Do exatamente. mesmo jeito que aquilo que às vezes está muito difícil de desenrolar, pode ser uma mensagem de que não é, Exato. né. A E gente tem que sim. saber. Uhum. Uhum. E assim E aí você eu decidiu. decidi. Claro. Tem quanto tempo? Olha, a primeira vez que eu vim tem mais ou menos 6 anos, Uhum. né, porque
tem toda a questão de documentos e tudo mais. E a minha filha já tinha o visto, mas o meu filho ainda não tinha. Ah, sim. Então eu falei assim, eu não quero ir, né, e não poder, e ficar impedida de conectar, de estar presente com os meus filhos. Sim. Então eu vim, fiquei 5 meses, fui trabalhar nesse salão, nesse lugar, foi bênção, e voltei, fiquei 2 meses e meio lá com os meus filhos, retornei, né, fiquei mais 5 meses, e o que você achou, só te cortando, o que você achou nesse tempinho que você veio? Você começou a sentir a cultura, a muito bom. rotina, vamos lá, Deixa aí eu o que falar que para você vocês sentiu. algo que foi mais desafiador quando eu cheguei aqui. Sim. A língua. A língua. A língua é desafiadora, gente, porque eu nunca estudei inglês na minha vida, nem quando criança, na escola. E não sabia falar nem hi nem bye. Uau. E foi muito desafiador para mim. Imagino. Eu vim sozinha. O que é para muitas pessoas. A primeira viagem internacional minha, nunca tinha saído fora do Brasil. E, quer dizer, eu acho que eu tinha ido pra Bolívia. Aí não é inglês. Tinha atravessado o Rio, né? E então, eu cheguei aqui, foi muito desafiador. Outra coisa que pra mim foi muito desafiador, a comida. É mesmo? Nossa. Gente, eu não sabia cozinhar, e eu gosto de cozinhar. Sempre cozinhei, sabe? Sempre cozinhei assim, depois que eu tinha meus filhos, né? Porque quando eu casei também não sabia cozinhar nada. Vai aprendendo. Eu fui aprendendo. E foi muito desafiador. O tempero é diferente, o sal é diferente. Isso é verdade. Gente do céu, eu falei assim, eu tenho que aprender a fazer comida, gente. Eu não sei nem fazer comida mais. Até descobrir os ingredientes equivalentes, né? Nossa, aqui. foi muito desafiador. Ou então ter que achar um supermercado, um lugar que seja brasileiro, Exato. né? Olha, ainda bem que aqui na Flórida a gente tem muitos mercados brasileiros. Aqui é mais fácil. A gente encontra muita comida brasileira. Sim, né? sim. Mas tem lugares nos Estados Unidos que não tem nada. Gente, olha, com muito respeito, a comida americana não dá. Você não gosta, né? Não deu pra mim, não. Eu gosto do arrozinho, do feijão, da carninha, sabe? É o que eu falei, eu faço eu me desafio, né, a mim mesma, assim, eu vou lá nos supermercados americanos e fico procurando, isso aqui é isso aqui, no Brasil, aí eu vou testando. É muito desafiador. Então, esse foi o desafio. E o terceiro desafio, pode parecer uma bobagem, mas foi pra mim o ar-condicionado. Olha! Todo o ambiente climatizado. Eu sou muito friorenta. É mesmo? Olha só que interessante. E quando eu cheguei na casa da minha irmã, ela foi trabalhar, eu fiquei em casa no primeiro dia. Morrendo de frio. Não, eu abri a porta da sacada, deixei aberta, eu queria o ar puro, eu queria o vento, sabe? Porque eu gosto da claridade, eu gosto do vento natural. Olha que interessante. E aí a minha irmã chegou e falou assim, Nai, você não pode abrir a casa. E como assim? Vocês ficam trancados, parece que eu tô presa. Gente, que coisa estranha. Foi assim, foi uma coisa bem estranha pra mim. Não, mas são detalhes que realmente, assim, a gente estranha. Sim, porque é muito diferente. É muito diferente, é verdade. A gente não tá acostumado com isso no Brasil, né? Todo o ambiente climatizado, tudo fechado. Gente, não tem janela aberta. E aquilo pra mim, eu sempre morei no sítio, eu gostei de ar livre, gostei, sabe? Uma mudança radical, tá vendo? Muita mudança, isso foi desafiador pra mim. Mas eu fui me ajustando, fui aprendendo a cozinhar, né? Ainda tô aprendendo até hoje. E fiquei 5 meses e voltei. Só que nessa segunda vinda dos 5 meses, eu já tinha a passagem comprada pra voltar pro Brasil. Entrou a pandemia. Foi nessa época. Foi bem em março. Uau. Né? Quando iniciou a pandemia. E aí, aquele tumulto todo, ninguém sabia no que ia dar, o que era. Gente caindo no aeroporto, morrendo, aquela coisa estranha, toda louca. Ninguém sabia o que ia acontecer. E eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu vou, eu fico? E eu falei assim, bom, a vozinha interna falou assim, onde você estiver, você vai estar protegida. Olha aí, ó. Maravilha. Então eu decidi, eu quero estar perto dos meus filhos. E eu decidi ir para ficar junto com os meus filhos. E foi muito bom, eu fiquei com eles, passei todo o período da pandemia lá, né? Fui para Rondônia, para casa do meu pai, fiquei no interior lá com eles e tal, e foi muito bom. Só lembrando aqui, temos o pessoal aqui no YouTube. Cadê vocês? Vamos interagir. Faça pergunta aí, se tem alguma dúvida. Conta aí se na época da pandemia, né? Onde você estava, como é que foi para você? A gente pode responder aqui, pode trazer, interagir com a gente. Estamos ao vivo aqui no YouTube e na rádio também, se quiserem mandar
uma mensagem no WhatsApp, no site, estamos aqui diretamente ao vivo, né? Sim. Mas então, e aí você voltou. E aí eu voltei. Uhum. Gente, foi o último voo pro Brasil, foi o que eu fui. Uau! O último. É, porque depois fechou tudo, Depois né? fechou tudo. Caramba, então era para você ir, tá vendo? Era. E quando abriu as Aham. fronteiras, né, eu fiz aquela parada no México e tal, aí a minha filha veio comigo, ela já tinha terminado a faculdade, né, e tal, ela quis vir comigo, Uhum. ela veio, ficou 5 meses aqui, não gostou, quis voltar. Aí ela não e ela adaptou. Até porque ela fez direito, né, e ela ama isso, Sim. essa profissão. E ela disse, mãe, eu quero voltar, eu quero exercer minha profissão, enfim. E aí, então ela voltou. O meu filho também tá lá. Ele tá fazendo a faculdade, tá terminando. Então, e aí eu quero concluir para vocês dizendo por que, como surgiu o tema Conexão e Intimidade. Isso. No período da pandemia, eu comecei a investir em cursos, né? Fiz vários cursos, fiz curso de coach, e foi quando eu também iniciei o curso da terapia sistêmica e entendi, né, a importância de me profissionalizar, porque é algo que eu já fazia todo o tempo, desde quando eu ainda estava casada. Eu fui conselheira tutelar no Brasil, né? Já estava nesse ambiente, Já, né? eu gosto desse envolvimento do crescimento humano, da mudança, do autoconhecimento. E sempre acompanhei. Já estava aí, né? No sangue. E sim. Então, no período que eu estava fazendo o curso de psicologia, eu já atuava, já liderava pessoas, né, grupos de adolescentes, até casais. Sim. Então, eu amo isso, gente, tá em mim, eu amo isso, sabe? A conexão. E quando, depois da pandemia, que eu retornei para cá, eu comecei um trabalho no Instagram, comecei a fazer lives e comecei a fazer esse trabalho, comecei mentoria também no individual, sobre o autoconhecimento, a importância de você se conhecer, de você se conectar com você mesmo, espiritualidade, fortalecer os 3 pilares que eu chamo, que é o espiritual, o emocional e o físico. Isso mesmo. Né? Então, mediante essa experiência e esses atendimentos, um dia minha filha chegou para mim e falou assim, mãe, por que você não ajuda outras mães a serem mãe como você é para mim e o Thiago? Ai, que lindo, veio dela então, a proposta. Dela. E aí, isso mexeu muito comigo. Sim. Porque você começou a perceber aqui as relações entre os pais e filhos? Sim. Porque eu acho que o nosso olhar, ele é assim, né? Inevitavelmente, a gente fala assim, o psicólogo fica vigiando a gente. Não é isso, porque naturalmente a gente percebe, cada um percebe aquele ponto que você tem conhecimento, né? E você começou a perceber isso, então, aqui? Então, a minha filha me trazia muitas coisas das experiências dela na escola, na faculdade, e ela falava muito de mim. Eu falava assim, Gabriela, como que você fica falando de mim para suas amigas na faculdade? Eu falei assim, mãe, porque eu não aguento ver as minhas amigas contando da mãe delas, como elas relacionam com a mãe. E eu falei assim, gente, vocês têm que ir lá para minha casa, ser filha da minha mãe pelo menos 30 dias para vocês. Oh, meu Deus. Você acredita? Meu filho também fala isso. A minha filha falava isso para as amigas dela. Eu falei assim, minha filha, você não pode falar isso. Mãe, mas eu tenho que falar, porque eu não aguento ver certas coisas. E não é que assim, então vocês são diferentes. Não, é porque talvez não. Certeza que é esse olhar e esse investimento no autoconhecimento que a gente evita, né, de jogar nos nossos filhos aquilo que é nosso, né, por exemplo. Então, mediante aos desafios que eu enfrentei desde o casamento, aí o divórcio, aí estar sozinho com os filhos e tudo mais, o que eu fiz? Eu criei uma estratégia com os meus filhos. Porque eu pensei assim, eu preciso aproximar o máximo que eu puder os meus filhos de mim e eu deles. Sim. Porque é doloroso um divórcio, gente. Claro. É muito doloroso. E os filhos são os que mais sofrem. Primeira coisa, eu decidi que eu não arrumaria ninguém, eu não colocaria ninguém dentro de casa. Eu dedicaria aos meus filhos enquanto aos seus filhos. Né, eles estivessem em casa comigo. E eu comecei a desenvolver estratégias de conexão, de intimidade com eles, de confiança, de respeito, de liberdade, de diálogo aberto. O diálogo, eu acho que é o ponto-chave, não é? Então, tudo Saber conversar. Tudo isso que eu coloquei aí. Estratégias simples no dia a dia, com respeito, com liberdade, intimidade com eles. Tá vendo? E eu desenvolvi isso na prática. E deu muito certo. E aí você foi replicar.
E aí eu fui replicar. Agora aí você entende por que a minha filha dizia para as amigas. Claro. Que eu tinha que ensinar as mães, as outras mães, a viverem aquilo que eu vivia com eles dentro de casa. Nai, e eu queria assim colocar, né, que na minha leitura também, com certeza você compartilha disso, o tanto que, de novo, no autoconhecimento, é que a gente consegue olhar para os nossos filhos sem julgamento. Muito. Porque eu vejo que um dos principais pontos de maior conflito é quando o adolescente, em especial, ele começa a experimentar, né, opiniões, colocações dele, e o pai ou a mãe não dá conta nem de ouvir, já vem com um julgamento, já vem com uma represália. O que vai acontecer com esse adolescente? Vai se fechar, né? E olha, eu vou contar uma coisa para você dentro desse gancho da adolescência. Uhum. Que eu não tive crise de adolescência com os meus filhos, Olha. no sentido de rebeldia, de afastamento, de não liberdade comigo, desrespeito. Eu não vivi isso. Olha só. E eu tive 2 filhos, uma menina e um menino. Uma menina e um menino, né? Os dois Mas lados. Eu digo para você com toda certeza, e isso também é uma fala dos meus filhos até hoje. Inclusive eu fiz live com eles, tá? Aí no meu Instagram. Ah, que legal, quero ver depois. E eles falam sobre isso. Que a liberdade que eles tinham, que nós tínhamos de diálogo, eles não escondiam as coisas de mim. Eles conversavam comigo, eles tinham liberdade de conversar sobre qualquer coisa. E talvez porque você sabia ouvir, né? Mas sim, dava conta de eu ouvir. os ouvia. Eu não culpava-os, entendeu? E eu trazia o meu ponto de vista. Sim. E eu era firme, gente. A minha filha fala que eu era brava. Eu falei assim, mas você acha que eu era brava? Sim, mãe, você era brava. Mas, mesmo com esse entendimento de que eu era brava, ela tinha liberdade e ela me contava tudo. Olha aí a diferença, né? Tinha intimidade, tinha liberdade, tinha confiança, tinha respeito. Porque o respeito não era só deles para comigo, mas era de mim para com eles. Exatamente, perfeito. E Nai, outra coisa, né? Porque, nossa, esse papo tá muito bom. Cadê vocês aqui interagindo? Porque a gente se deixar vai longe, Sim, né? E eu vou amo passar falar seus contatos agorinha. Mas, de novo, o autoconhecimento ele vai te ensinar a diferença entre autoritarismo e autoridade. Exato. Então eu tinha autoridade. Isso que mas você não está falando é da autoridade, né? Exato. Isso é uma sutil diferença que, nossa, muda tudo, né? Muda toda a condução. Mas olha, vamos adiantar aqui que realmente, assim, deixa eu concluir. Fecha aí. Diante de toda essa experiência, de todo esse contexto, eu fui convidada pela editora Chave Mestra. Isso, fala do seu Eles livro aí. me acharam no Instagram, gostaram do meu conteúdo. Legal. Me fizeram convite para escrever o capítulo de um livro. E nesse capítulo, que o tema do livro, por sinal, é muito chamativo, que é o DNA da mentalidade. Olha e eu só, digo para pessoal. vocês que para a gente conseguir ter essa dinâmica e essa liberdade nas relações, a gente precisa ter uma nova mentalidade. A gente precisa renovar a nossa mente todos os dias. Sim. E então eu falo nesse livro sobre a mentalidade certa para a educação de filhos. Diante da minha experiência, né? Sim. E eu trago aqui várias dicas de como você pode estar buscando essa transformação, essa mudança de mentalidade, tendo novas ideias, se abrindo para essa nova mentalidade. Olha aí. Né? Por que eu falo assim, gente, a nova mentalidade? Porque aquilo que já está em nós é uma consequência das nossas experiências passadas. Sim. Do que nós vivemos com nossos pais, lá na nossa infância. E nem sempre isso foi bom. Exatamente. Porque mesmo que tenha sido... marcas, né? E mesmo que tenha sido bom, tem muita coisa que pode melhorar. Sempre. Entende? Perfeito. Então, hoje, como adulto, nós temos a oportunidade de decidir o que nós podemos melhorar. E não replicar nos nossos filhos aquilo que não foi bom lá no nosso passado. Exatamente. Então, eu falo disso, falo como que você pode fazer isso. E na minha mentoria é isso que eu também trabalho, trazendo né, as novas oportunidades, as novas estratégias que você pode ter com os seus filhos, diferente do que você vivenciou. Para que você não replique a eles. Isso. Né? Não faça repetição. E eu amo isso, gente. Olha aí. Pegue aqui seu livro, ó, quem está nos acompanhando aí no YouTube, ó. Olha aqui o livro que é
A Elienay tem um capítulo, né? Sim. DNA da mentalidade, o sucesso existe em você. Então fica a dica aqui. Como que faz para adquirir seu livro, esse livro? Lá na minha bio do Instagram, tem o Certo. link onde você pode comprar o livro, tem ele online, né? Certo, e físico. E tem o físico. Ah, legal. Ó, e o Instagram da Elienay é @Budanovsky. É, Danoshi. é Budanovsky. Vamos Eu vou dar uma soletrar, dica, vamos ó. Você soletrar. faz assim, Nai, que é N-A-I, Puda. Quando você colocar P-U-D-A, já vai aparecer lá, Pudanovsky. Ah, pronto. Aí- Então, com certeza. Porque eu não acho tem que é ninguém. o único lá. Maravilha. A mesma coisa no YouTube, mas aí é seu nome todo. Elienay, certo? Exato. Pudanoshi. Uhum. Pudanoshi. Pudanovsky. Eu falo Pudanoski, é Pudanoshi. A pronúncia, na verdade, é Pudanovsky. Porque é o nome polonês. Isso, eu imaginei. Mas eu sempre falo Pudanovsky, porque daí é como escreve. Fica mais fácil para poder. verdade, sim. E o telefone da Nay é 561-257-7818. 561-257-7818. E vamos aguardar aí para ver se não tem mais novidades, né? Nay? Tem muita Quem coisa boa vindo sabe? aí. Ah, tem um grupo, eu tenho um grupo no WhatsApp. Certo. Quem quiser participar, ali eu entrego todos os dias de manhã uma meditação, né? E trago conteúdos, cuidado do corpo, da alma, Sim, que é as nossas emoções, nossos sentimentos, e o físico, né? O corpo físico, a nossa alma, o nosso emocional e a nossa espiritualidade. Olha aí que maravilha, hein? Sim. Por isso que a gente conversa aqui bastante, né, nos conhecimentos, e especialmente aí para você que é imigrante, para você que está pensando em imigrar, ou para você que às vezes só recebeu uma proposta e está pensando, né? Sim. Quem sabe é o seu caminho de encontrar um novo propósito, ou uma nova missão, ou dar continuidade àquilo que já vinha no coração desde sempre, né, Nay? Que eu acho que é bem por aí. Tá sempre atenta aos sinais, ao que a vida está apresentando e aproveitar da melhor forma possível. Sim. Né? Então, acho que esse aí é o nosso recado, né, Nay? Sim. Eu quero fechar com um recadinho para todos que estão nos ouvindo, com esse tema, conexão e intimidade. Estar conectado não significa ter intimidade. Olha aí, ó, tem diferença. Muita diferença. Então, a intimidade é algo que você constrói, que nós construímos. E para construirmos essa intimidade, nós precisamos primeiro entender, né, que nós somos um ser emocional, espiritual e físico, e nos conectarmos nas 3 áreas. Primeiramente, conosco mesmo. Isso. Depois, com a nossa espiritualidade. E é nesse processo que nós vamos nos conectar com os nossos filhos. De uma forma íntima, tá vendo? segura, com respeito. Muito bom. Sabe? Muito então, eu deixo aqui para você refletir, para você pensar, né? Avalie qual o nível de intimidade que você tem com você mesmo, com o seu filho. Ah, mas não, eu confio, meu filho é isso. Mas ele confia totalmente em você? Há um respeito de ambas as partes e uma liberdade? Porque às vezes nós não temos essa liberdade conosco mesmo. Nós não queremos. Eu já ouvi pessoas falar assim. Isso. Quando eu falo do autoconhecimento, a pessoa fala assim: eu prefiro nem conhecer. Vai que eu não gosto do que eu vou encontrar. Olha bem, tá vendo? Aí é que tem que encontrar mesmo. E aí? Porque, gente, nós somos um oceano. Exatamente. Enquanto existirmos, nós vamos estar nos conhecendo. Exatamente. É infinito, né? E agora imagine se a gente não busca esse conhecimento. Nem um pouquinho, né? Por isso que tem tanto julgamento. Exato. Vai por aí. Pessoal, então, olha, hoje, então, muito obrigada, Nay. Vou chamar de Nay, viu? Já sou íntima de você. Já estamos conectadas. Não, eu coloquei até Nay lá no meu perfil do Instagram. Porque às vezes fica um pouco difícil de lembrar do Elienay. Aí Nay fica mais fácil. Então, e desde a primeira vez que a gente se viu, né, que a gente se conheceu num evento aí de mulheres, enfim,
Foi muito bacana a nossa conversa. Sim. E eu acho que hoje está coroando aqui com essa entrevista. Posso te chamar mais vezes? Com certeza, será um prazer. Eu que agradeço poder estar aqui. Porque esse assunto ele tem muito a ver e eu trago na psicologia intercultural, que é essa do imigrante, você traz essa parte do autoconhecimento também. Então, isso conversa muito e com certeza é um conteúdo de alto nível aí para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, não é? Tem muita coisa, né, gente? O fato de estar aqui, a realidade daqui, dos pais aqui, do relacionamento dos pais e filhos aqui. Aí agora eu tô entendendo por que fui enviada para cá. Tá vendo? Né? Porque eu fui enviada assim, vai! Tá assim que eu me vejo e me sinto, Eu também me sinto assim. Então, eu sou grata a Deus por estar aqui. Gosto de estar aqui hoje, eu já aceitei, já aprendi a cozinhar, então já tá tudo bem. Já tá cuidando do corpo. Já, então eu gosto de estar aqui. A língua ainda é um desafio, mas estou no processo. Sim. E estou aqui. Perfeito. Tem muita coisa pra gente. Tô só começando minha jornada aqui, viu? Muito bom, parabéns, seja bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Sempre, né, Obrigada. em todos os aspectos. Queria só deixar um exercíciozinho aqui para a semana, ver se você concorda. Mas olha só, pensando nessa conexão e intimidade, que tal escolher uma pessoa aí, ou você mesmo, para se conectar de uma forma mais intencional? Uau, né? Gostei. Seja você mesmo, seja seu filho, seja seu parceiro, sua parceira, enfim, um amigo. Pode ser por uma ligação, uma mensagem de voz, um café, marcar um café com alguém em casa ou em algum lugar. Qualquer momento que seja escolhido aí para você com essa pessoa. E aí, pensar que é nesses pequenos gestos que a gente constrói vínculos mais profundos, mais íntimos. Muito. Porque acho que o recado é esse, né? A mensagem que você traz. Conexão e intimidade são coisas diferentes, nem sempre andam juntas. Exato. E a gente precisa colocar as duas. Se dar conta disso. E se permitir viver uma intimidade. Isso mesmo. Conosco mesmo, principalmente. Isso aí. Nai, só gratidão mais uma vez, tá? Eu que Seja agradeço, muito Patrícia. bem-vinda e volte várias vezes. Vamos ver se vem novidades por aí, ó. Já Fiquem ligadinhos, sentindo. gente. Tem Fiquem coisa boa no ar. ligados. Eu acredito que vai vir uma notícia boa aí. Mas é isso, eu sou a Patrícia Rigoni, esse é o podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural, onde eu trago sempre convidados imigrantes, pessoas de alto nível que trazem o conhecimento que soma, que agrega na nossa vida, que faz a gente refletir e se transformar cada vez mais nesse grande desafio que é a vida de imigrante também, né? Falo também porque a vida em si já é um grande desafio, né? Então, me acompanha aí nas redes sociais, @patriciarigoni_d.baldi. Acompanha a programação da Rádio Heli também, @Rádio Heli. E todos os programas ficam gravados também no meu YouTube, @patriciarigoni_8. Então, não se esqueça, toda terça-feira, às 10 da manhã, o horário aqui da Flórida, ou às 11 da manhã, quem está no Brasil, ou sabe Deus que horas aí, em qualquer lugar do mundo. É verdade. Portugal é 6 horas mais, né? Então, e assim a gente segue aqui toda semana, às terças-feiras, ao vivo com você, aqui na Rádio Heli. Um abraço a todos e siga com a nossa programação. Muito obrigada. Beijo, gente. Viu? Gratidão a todos na audiência. Gratidão, Patrícia. Assim seja.